Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria, muito honrado pelo convite de estar aqui hoje ministrando a aula da EBD. Bom dia, querida irmã Esther, nossa diretora da EBD. Bom dia, pastor Edgar, querido pastor. Que o senhor continue sendo abençoado e usado por Deus, o senhor e sua família. Bom dia, igreja. Bom dia, caros, queridos irmãos que se encontram nessa sala. Obrigado pelo convite, irmã, e que possamos, ó Deus, ser usados aqui para que esse estudo seja uma bênção para todos nós. Irmãos, o tempo é curto, então vamos direto, ao assunto. Hoje, o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical é a lição 13 do livro de Gênesis, que fala sobre José do Egito. O começo foi na semana passada com o nosso querido irmão Antônio Louro, que muito bem explicou a lição 12, e nós hoje vamos terminar a lição do trimestre com a lição 13. Possamos ser usados por Deus. E para nós começarmos, vamos orar, Tudo que nós fazemos antes pedindo a permissão de Deus. Principalmente tudo que é ligado a Ele. As coisas ligadas a Deus, temos que nos sujeitar ao Senhor. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor que criou o mundo, criou a terra, o céu, os mares, tudo que nele existe. Humildemente nós nos colocamos aos seus pés. Nós estou te agradecendo pela oportunidade de o Senhor nos dar, Senhor, está estudando a tua palavra. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa a cada irmão que se encontra nessa sala. Ó Deus, que possamos, ó Deus, entender a tua palavra. Nos dê sabedoria para isso, Pai. Que possamos, ó Deus, verdadeiramente ser instruídos por ti. Fica conosco. Perdoa os nossos pecados, é a oração que nós fazemos humildemente em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Queridos irmãos, nós vamos falar primeiramente de Gênesis, Esse livro de Gênesis é um livro muito importante mesmo. Gênesis é a origem, da criação. É a base de tudo, A base de tudo que nós somos. Tudo foi criado por Deus, nós somos criados à sua semelhança, tudo é feito como início, da palavra de Deus. Gênesis é importante, é muito importante, porque fala da história, a história da Bíblia é contada com o início de Gênesis. E nós sabemos que toda história, não somente a história da Bíblia, mas toda história tem que ter início, meio e fim. E o início é fundamental para que possamos entender o meio, e o final. Eu faço uma analogia aí com relação a nós ligarmos na televisão querendo ver um filme, e esse filme já tenha começado. A gente começa a assistir esse filme com minutos, ó Deus, aí já percebemos que, de alguma forma, começamos a não entender esse filme, e a coisa se torna enfadonha. Aí, o que acontece? Nós vamos desligar a televisão. Dessa forma, não tem como, a princípio, nós não estamos entendendo nada, e desligamos. Aqueles que são mais persistentes vão até o fim e entendem um pouco, mas o filme não fica aprazível a nós, porque é uma coisa que não é entendida. Então, é importante nós sabermos no início, para sabermos por que nós fomos criados, como nós fomos criados, Isso tudo é importante até para que nós possamos entender o fim. Nós tivemos aí o estudo no trimestre passado de Apocalipse,
E muitos acham difícil esse estudo. Por quê? Porque, de alguma forma, ele tem que ser entendido lá do princípio, né? Lá de Gênesis. E aí que ele fica um pouco mais claro, né? Fica muito mais acessível. De repente, quando você conhece, você tem a sabedoria do início daquilo. Então, é muito importante. Eu tenho uma frase que fala o seguinte: ó, se você não sabe como o mundo foi criado, será muito difícil compreender por que e como Deus trará o fim. A verdade é essa. Fica muito difícil a gente compreender. Então, toda história tem que ter um início, um meio e fim. E o início da história da Bíblia é Gênesis, né, onde que tudo se criou. Então vamos lá, vamos começar o estudo, que é mais importante, o nosso tempo é mínimo. O estudo de hoje tem como tema Deus transforma o mal em bem. Né? Do versículo 44 ao 50 de Gênesis. O texto áureo está lá em 46:3 e nos diz o seguinte: E disse, eu sou Deus, o Deus do teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Não temas, irmão, não temas estar fazendo a vontade de Deus. Não temas ir a algum lugar em que Deus te mandou, né? Você é um pregador da palavra, você é um evangelista, você é um servo de Deus. Você pode acreditar que os planos de Deus é importante ser cumprido. Então ele vai estar sempre junto a ti. Ele fala exatamente: eu te farei uma grande nação, te farei você um grande homem, baseado nos meus planos. Então, esse é o texto áureo. Então vamos começar. Deus transforma o mal em bem. O presente estudo ressalta como Deus se manteve inclinado a abençoar a família de Jacó, os herdeiros da bênção de Abraão. O que temos visto até aqui bem pode motivar-nos a cantar essa linda canção, né, que está lá no Cantor Cristão, no 160, a fé contemplada, que diz: Deus já grandes maravilhas operou por alguém que, firme nele, confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo, a fé contemplará. Isso aí, irmãos. Não duvide, a fé será contemplada. Vamos lá, então iniciando, vamos concluir, né, da lição passada, o susto depois do banquete, 44, de 1 a 34. Mas concluindo o estudo anterior com a família de José reunida, exceto seus pais. José lhe ofereceu um banquete, do qual teve que ausentar-se por um tempo, por não conter as lágrimas. Tal a emoção daquele encontro. Capítulo 43, versículo 30. A questão desse trecho aí, é fundamental a lembrança ruim que vem a José. Ele se emocionou, né, por ver os irmãos, mas veio à sua mente exatamente aquilo que se passou lá atrás. José podia ter imediatamente revelado sua identidade ao seu irmão. Não revelou. Simplesmente não revelou. Mas a última lembrança que tinha era de ter fixado com horror o semblante dele no momento em que foi levado pelos mercadores de escravos. Lembrou tudinho que ele tinha passado. Aí ele fez o seguinte: seus irmãos ainda seriam cruéis e traidores ou teria mudado com o tempo? Foi o questionamento de José. Será que eles tinham mudado? Será que eles tinham se tornado outras pessoas? Aí ele decidiu submetê-los a algum teste para descobrir essa resposta, né? E a gente vai dar continuidade aqui. Mas o plano de José para forçar a vinda de toda a família teria um passo mais. Terminado o jantar, José mandou que se dessem aos irmãos os viveres que havia solicitado e que ele devolvesse o dinheiro pago. Além disso, no saco que levava Benjamim, fosse colocado também a taça de ouro da qual bebia José. Capítulo 44, versículo 1 e 2. Nós estamos aí entrando no capítulo 44, né? Em que foi feita essa
esse teste, né, com os irmãos de José. Logo José envia o encarregado, logo depois que fez isso tudo, os irmãos partiram, né, e José envia o encarregado dele atrás dos irmãos, a examinar-lhe a bagagem em busca da taça do governador. 44, de 4 a 5. A taça foi encontrada na bagagem de Benjamim, 44, 12. Localizado o objeto valioso, os viajeiros retornaram com sua carga à casa do governador e outra vez se prostraram diante dele. 44, 15, 37, 7 e 8. As condições se prestavam a outro ato de traição. Verdade, né? Imagina o que passou na cabeça dos irmãos de José. Uma oportunidade para escaparem à custa do irmão mais novo, mais moço. A atitude que tomassem provaria se haviam realmente mudado ou não. É o que José queria saber, né? Porém, em seu discurso, Judá nem sequer mencionou o aparente roubo de Benjamim fora acusado. 44, 16 a 34. O pedido de Judá para ser escravizado em lugar do moço refletiu a mudança de caráter. Aí nós vamos para a interpretação desse texto. Aí vamos a uma vida transformada. Quando Judá era mais jovem, não demonstrava consideração alguma por seu irmão José ou por seu pai Jacó. Primeiro ele convenceu os irmãos a vender José como escravo. Depois ficou do lado deles quando mentiram a respeito do destino de José. Né? Ele só fez as coisas erradas. Né? Mas que mudança aconteceu na vida de Judá? Né? Que mudança? E José percebeu isso. O homem que vendeu o filho preferido de seu pai como escravo, depois também se ofereceu como escravo para salvar a vida de outro preferido. Mudança radical. Judá ficou tão preocupado com o pai e com o irmão mais jovem que se dispôs a morrer por eles. Verdade, né? As pessoas mudam, irmão. As pessoas mudam. As pessoas... Eu estava hoje com a minha esposa de manhã, vendo um vídeo em que aqui um vizinho, né, um rapaz, foi criado com meu filho, mas começou a usar droga, roubar, fazer um monte de coisa errada e sofreu as consequências desse erro, né? Foi espancado e tal, e teve diversas dificuldades. Até que um ponto ele se converteu. E hoje eu estava vendo um vídeo em que ele com o microfone na mão pregando a palavra de Deus. Que bênção! Que bênção! Eu vi aquilo e fiquei até emocionado. Falei, meu Deus, a gente oramos tanto, né? Ele está aqui agora, um novo homem forte, né? Com caráter definido. As pessoas mudam, sim. Nós temos que confiar nisso, confiar que as pessoas podem mudar. Quando você estiver a ponto de desistir de ter esperança em relação a si mesmo ou em relação aos outros, lembre-se que Deus pode mudar até a pessoa mais egoísta possível. Ele muda. Então a gente tem que ter sempre essa esperança que as pessoas vão mudar. A gente vai mudar. Nós e as pessoas temos condições de mudar. É só se entregar a Deus. Vamos lá então, versículo 45. Versículo 45, uma revelação depois do susto. Os irmãos saíram-se bem na prova. José, emocionado, começou a chorar em voz alta. Então revelou aos irmãos, dizendo: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. 45, 4. Acrescentou que eles não deviam se afligir nem se recriminar do que fizeram, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. 45, 5 e 7. José estava convencido de que fora a mão de Deus que o havia posto junto a Faraó. A mão de Deus, ele estava certo disso. Nós tiramos aí, do capítulo 45, um entendimento. Intenções. Embora os irmãos de José estivessem dispostos a livrar-se dele, Deus usou até aquela crueldade para colocar em prática o seu plano supremo.
Ele enviou José ao Egito para preservar a vida de Jacó e seus filhos, por ocasião de uma grande fome, salvar o Egito e preparar o caminho para o início da nação de Israel. A gente tem que estar colocando isso no nosso coração. As maldades que são feitas contra nós, e às vezes aparentes, né? Às vezes a gente pensa que as pessoas estão nos tratando mal, estão de alguma forma desejando o nosso mal, e não é bem assim. A gente tem que orar por essas pessoas, por todos, mesmo que as pessoas tratem mal mesmo que as pessoas pensem mal de cada um de nós. Eu tenho falado na minha classe, a classe de novos crentes, e tento levar isso aos novos convertidos. E a igreja, ela passa por essa dificuldade, né? Às vezes você está pensando que está entrando no céu e de repente chega ali e a pessoa não te cumprimenta, a pessoa faz cara feia para você, ou de alguma forma um preconceito qualquer, entendeu? E eu tenho que falar para eles, isso é comum, infelizmente, mas coloque na cabeça de vocês. Às vezes a pessoa está passando uma dificuldade, um problema, e a igreja é um hospital, está cheio de dificuldades. Então a pessoa está ali com um problema, e às vezes não está enxergando quem está à frente. Então passa por você e nem te vê. Ou então está de cara feia, mas com um problema, não contigo. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer é orar pelaquela pessoa, buscar em oração para que aquela pessoa possa ser, fortificada, ou mudar a sua atitude. E eu já tive a experiência de que aconteceu comigo, a pessoa não falar comigo, e de repente orar e a pessoa mais um pouquinho à frente, para você me abraçar e tudo. Então, nós devemos estar sempre orando e sempre interpretando que a vontade de Deus, ela é soberana. Deus tem total controle sobre tudo e todos. Seus planos não são determinados pelos atos humanos. Não são determinados. O plano do homem é um e o plano de Deus é outro. Então a gente tem que estar certo disso. Entendeu? A gente planeja, mas do que nós planejamos quase sempre não dá certo. Mas o que Deus planeja sempre dá certo. Então a gente tem que se basear no planejamento de Deus. Ele que vai nos mostrar. Ele que vai transformar o mal em bem. Quando os outros tiverem a pretensão de fazer o mal, existe isso, lembre-se de que não são de que são apenas instrumentos de Deus. Como José disse a seus irmãos, ele falou exatamente, vós bem de intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou bem para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida a um povo grande. Capítulo 50, versículo 20. Então é isso, irmão. Ore por esse irmão que deseja mal a você. Você só vai ganhar com isso. O irmão também que está recebendo oração. Capítulo 46. Capítulo 46, comunhão depois da confissão. O texto revela que Jacó recebeu de Deus uma visão, dizendo-lhe que não temesse descer ao Egito. Antes de seguir viagem, Jacó se dirigiu a Betseba, onde adorou Deus. Ali, enquanto repousava, Deus lhe revelou que iria com ele ao Egito e faria dele, naquela terra, uma grande nação. Uma grande nação. Promessa de Deus. Promessa de Deus. Então, o que nós tiramos desse capítulo 36? Lugares estranhos. Às vezes somos mandados para lugares estranhos, lugares perigosos, lugares que colocamos nossa vida em risco. Estão aí os missionários que não me deixam mentir, são rogados para todos os lugares, mas eles acreditam que Deus está mandando eles. Então nós temos que acreditar nisso sempre, que Deus está nos encaminhando. Nós temos aí um trabalho que nós fazemos ali na antiga Rua da Lama, que o pessoal fala Rua da Lama, Elésio Pereira Soares, que é a Rua da Bênção agora, que nós, eu, o Ivan, o pastor Belize, nós colocamos. Mas ali a gente vê pessoas de todos os tipos, pessoas armadas, pessoas com ódio no coração, mas quando nos vê pregando a palavra, passando um folheto, elas simplesmente se derretem, choram, às vezes pedindo oração, nos abraça. Então a importância da gente,
acreditar que Deus está no controle da nossa vida. É isso, irmãos. Deus está no controle. Deus está sempre no controle. Deus mandou que Jacó deixasse a sua terra e viajasse para uma terra longínqua e estranha. Mas o Eterno tranquilizou, prometendo que a acompanharia e cuidaria dele. Firmeza. Quando você ficar assustado ou preocupado com novas situações ou novos ambientes à sua volta, procure reconhecer que sentir medo é normal. Sentir medo é altamente normal. Todo ser humano tem medo. O José teve, Jacó, todo ser humano tem medo. E o medo nos ajuda, às vezes, a ter uma reação, né? O que não pode acontecer é esse medo te estancar, parar, fazer com que você não faça a vontade de Deus. Entretanto, ficar paralisado pelo medo indica que você está duvidando da capacidade de Deus. Tem em cuidar de você. Então, a gente não pode duvidar disso. Deus sempre cuida de nós. Medo é inerente ao homem. Agora, permanecer nesse medo e evitar de cumprir a palavra, olha Jonas, né? A gente vê uma história de Jonas aí, lá com a baleia, né? A gente vemos que ele teve medo, de não querer ir, acabou indo. Não tenha medo, irmão. Ou melhor, tenha medo, mas que esse medo não seja uma forma de te paralisar, uma forma de evitar que você cumpra os planos de Deus. Amém? Versículo 47. 47, é o capítulo seguinte, né? Ele descreve a multiplicação da família. Está lá em 47, 27. Indica que o velho Israel rogou a José que não fosse enterrado no Egito, mas levado de volta à terra prometida. Né? Isso aí tem muito a ver com mantendo a palavra. Manter a palavra é essencial ao cristão. Jacó fez José prometer que o enterraria em sua terra. Naquela época, a palavra de alguém tinha tanta força como um contrato assinado. Tem para nós hoje. A palavra, Deus. A palavra é fundamental, irmão. É sim, sim, não, não. O cristão, ele tem que ter a sua verdade colocada. Sempre. É importante. Então, nós temos que conceber isso. A nossa palavra tem que ser um contrato assinado embaixo. Tem que ser. Não pode ser aquela situação que fala assim, atualmente as pessoas consideram muito fácil dizer, não foi bem isso que eu quis dizer, né? Quando a coisa não foi bem isso que eu quis dizer. Não, você disse isso. Você confirmou isso. Não, não foi bem. Então, quer dizer, dá a entender que você não é uma pessoa confiável. Dá a entender que você não cumpre a sua palavra. Mas o povo de Deus deve falar e viver a verdade. Faça com que as suas palavras sejam tão consistentes como um contrato assinado. Que eu falei, contrato assinado. Tem que ser verdade. Amém? Então vamos lá. Versículo 48. Versículo 48. O versículo 48 é a promessa de bênção e a bênção da promessa. 48, 1, 50, 26. Estamos nos atos finais dessa peça esplêndida que constitui a narrativa de Gênesis. O ancião Jacó tem dificuldades em identificar os netos, filhos de José. Essa dificuldade, né, vista não conhecer, né? Mas aí tem que tirar uma lição desse versículo, desse capítulo. E a lição que nós tiramos é: as coisas nunca são tão ruins como nós pensamos. José foi vendido como escravo e passou a viver no Egito. Jacó pensava que ele estivesse morrido e chorou desesperadamente. Chorou muito. Mas no final, o plano de Deus permitiu que Jacó recuperasse não apenas seu filho, mas também seus netos. Que bênção, né, irmão? Que bênção. As circunstâncias nunca são tão ruins a ponto de se colocar além do alcance da ajuda de Deus. A ajuda de Deus vai vir sempre. É só você aguardar. Você tem que confiar nessa ajuda. Deus vai sempre te ajudar.
Sempre, sempre, sempre. Colocar além do alcance dele não pode. Ele alcança tudo. Jacó recuperou seu filho. Jó recebeu uma nova família. Está lá em Jó 42, de 10 a 17. Maria e Marta receberam de volta o seu irmão Lázaro. Em João 11, de 1 a 44. Que bênção, meu. Porra, pertencemos a Deus que nos ama. Nunca precisamos desesperar-nos. Nunca, nunca, nunca. Deus nos ama. E esse amor é eterno. E esse amor nos faz fortes, corajosos. Nunca sabemos tudo de bom que Ele poderá nos proporcionar a partir de uma situação aparentemente irremediável. Nunca. Deus tem sempre muitas e muitas bênçãos para nós dar. Dá sempre mais do que nós pedimos. Sempre, sempre, sempre. Você pode ter certeza disso, meu irmão. Vamos lá, capítulo 49, que o nosso tempo, né, continua sendo curto. 49. O capítulo 49 está lá dizendo o seguinte: Jacó profere a bênção sobre seus 12 filhos. Uma espécie de testamento legal. 49 e 21. Aí nós buscamos dizer exatamente a escolha futura, né? É a escolha baseada, quer dizer, é uma previsão do que seus filhos, que vão ser representados pelas suas tribos, vão ser futuramente. E nós vemos pelo caráter de cada um, Jacó determinou, e exatamente a gente vê isso. Se as pessoas não mudarem, as pessoas continuarem sendo daquele jeito, as coisas vão ficar pior. A grande verdade é essa. E Jacó preveu exatamente isso, né? Jacó abençoou cada um de seus filhos e fez uma previsão a respeito do futuro de cada um deles. A maneira como eles viveriam exerceu um importante papel na bênção e na profecia de Jacó. Ele sabia o caráter, então ele abençoou e falou. E a gente viu, né? Embora as coisas foram abençoadas por Jacó, eles continuaram a fazer o errado, e esse errado deu às tribos, e as tribos, de alguma forma, depois se tornaram também não seguidores de nosso Senhor, infelizmente. E a gente tem que exatamente buscar essa verdade, vida. Amanhã, quando amanhecer, nossos atos de hoje farão parte do passado. Tudo que você fez tem uma consequência, né? Tem, com certeza. Mas se você se converter, se você buscar a Deus, se arrepender daquilo que você fez de errado, Deus vai te ajudar a encarar essa consequência e passar por ela. Então, você pode esquecer esses atos. Se você confiar, se você verdadeiramente se arrepender. Porque Deus vai te ajudar. Amanhã, quando amanhecer, nossos atos de hoje serão totalmente esquecidos. Tenha certeza disso. Busque fazer a vontade de Deus. Abrir seu coração para Ele. Aceitar Jesus como o único eterno Salvador da sua vida, que se você não aceitou ainda. Então, isso que vai fazer com que, exatamente, as consequências dos seus atos sejam amenizadas. Se não fizer, as coisas vão vir do jeito, né? Já sabe, muito pesada, né? E para receber essas coisas vai ser mais difícil. Versículo 50, irmãos. Não, agora vamos no versículo 48, né? Não, 49, escolha futura. Versículo... O estupro de casa dele, amado. Então, versículo 50. Nós estávamos no versículo 49, né? Nós lemos agora o versículo 50. 50, eu dividi ele em 3 interpretações, né? Mas vamos ler conforme está a revista aqui. Versículo 50 fala: Jacó vem a falecer e a família o sepulta numa cova, né?
em Macpela. De volta ao Egito, os irmãos temeram que José os desprezasse. Agora que o pai estava morto, e se humilharam diante dele, rogando que o perdoasse. José animou e confortou seus irmãos, reafirmando o que já lhe havia dito, que fora a mão de Deus que estivera preparando e guiando cada um dos acontecimentos daquele drama familiar. Capítulo 50, de 14 a 21. Por fim, José pede aos seus irmãos que seus restos mortais fossem levados para a terra prometida, quando Deus levantasse deles o jugo da servidão. Capítulo 50, versículo 22 a 26 e Êxodo 13 a 19. Então, a interpretação desse capítulo todo, nós temos aí três partes. Primeira, o pesar, né? Quando Jacó morreu, aos 147 anos de idade, José chorou e lamentou por muitos meses. Perda, né, de um ente querido é muito forte, para José também foi. Para ele, o pai dele, né, era o amor da vida dele, e ele sentiu muito. Quando falecer alguém muito próximo a nós, precisamos de um longo período de tempo até que a nossa tristeza se acabe. Precisamos, irmão, precisamos de um tempo grande para que venha amenizar essa tristeza, esse afastamento. Agora vem exatamente o que podemos fazer para que amenize isso. Chorar e partilhar os nossos sentimentos com outras pessoas pode ajudar em nossa cura e a darmos prosseguimento à nossa vida. Colocarmos as situações que estão nossos irmãos, nossos parentes, né, para que eles possam, sabe, sempre uma palavra mansa, suave, uma palavra boa, encorajamento, a gente possa, sabe, renovar e, aos poucos, seguir a nossa vida. Mas você tem que fazer o quê? Permita a você e aos outros a liberdade de lamentar a partir de algum ente querido e dê o tempo necessário para o término do processo de sofrimento. Pode levar tempo, né? Mas a gente tem que estar ciente. O afastamento, por mais que a gente acredite, eu perdi minha mãe, mas eu tinha plena certeza que ela tinha entregado seu coração a Jesus. Isso me confortou muito, né? Isso, os irmãos falam, não, ela entregou os filhos. Então, quer dizer, isso conforta o nosso coração. Mas a gente tem que dar um tempo, a gente continua sofrendo essa separação, né? E a gente tem que dar esse tempo. A segunda parte é a confiança, né? Confiança é fundamental para o crente. José havia provado sua confiança como conselheiro de Faraó. Por causa dos bons antecedentes de José, Faraó sabia que ele retornaria ao Egito, como havia prometido, assim que sepultasse seu pai em Canaã. Então, o que é o homem de confiança? É aquele que demonstra, né? Mas demonstra não é uma menção, não, demonstra em vários momentos que é uma pessoa de palavra, uma pessoa de confiança, de respeitabilidade. E José foi um desses. A gente tem que aprender com José isso. Os privilégios e liberdade são sempre o resultado da demonstração de nossa confiança. Então, a gente tem privilégio. As pessoas olham para a gente de uma forma diferente quando confiam em nós. E elas buscam-nos para, ó Deus, sabe, para expressar as suas angústias, as suas dificuldades, buscar um conselho, né? Buscar em oração. Nós temos um grupo, né? O grupo de oração da nossa igreja, nós temos na segunda e sexta-feira, às 18 horas. Um grupo que, sabe, emana essa confiança. As pessoas estão ali, sabe, mostrando que intercede por cada um que precisa, pelos membros do grupo e por aqueles que estão passando por dificuldade. Isso é confiança, irmão. Isso traz a gente um alento, traz a gente uma melhora de perspectivas. Esse grupo de oração é uma bênção para a nossa igreja. Eu me sinto honrado de participar desse grupo de oração. Que a gente vê ali pessoas confiáveis, pessoas que estão ali com o firme propósito de interceder por aqueles que precisam.
E, por fim, o desenvolvimento dos músculos. Desenvolvimento dos músculos, aí você vai ficar louco. Desenvolvimento dos músculos, vão entender. Vamos passar aqui para você entender. José estava a ponto para morrer. Ele não tinha qualquer dúvida de que Deus manteria a sua promessa de um dia trazer os israelitas de volta à sua terra. Ele sabia que a promessa é promessa, que Deus, prometeu, cumpre. Nosso Deus é fiel mesmo. Ele não tinha dúvida sobre isso. Que tremendo exemplo que José nos dá, né? Mostra. O segredo desse tipo de fé é uma vida inteira de confiança em Deus. Confiar verdadeiramente em Deus. Sua fé é como um músculo, aí que vem o músculo. Como é que é? Cresce e se fortalece com o exercício. A fé é exatamente como um músculo. Ela cresce e se fortalece exercitando ela. Colocando ela sempre em evidência na sua vida. Ela vai crescendo, cada vez mais. Por isso que eu falei que é como um músculo. Vamos exercitar essa fé. Vamos exercitar o nosso músculo. Depois de exercitar a confiança durante toda a vida, a sua fé pode tornar-se tão forte quanto a de José. Que bênção, né? Aquele homem que mostrou fidelidade, como Daniel, como outros homens de Deus. Então, quando estiver de partida desta vida, você poderá ter a certeza de que Deus cumprirá todas as promessas que Ele fez. O Senhor cumpre tudo que promete àqueles que permanecem fiéis a Ele. Falei com relação à partida, porque somos crentes, somos salvos por Deus. E nós vamos ter vida eterna a partir da nossa morte. Nossa partida é que vai dar vida eterna para cada um de nós. E essa confiança vem da entrega da nossa alma, do nosso ser ao Senhor Jesus Cristo. E aceitá-lo como único e eterno Salvador de nossas vidas. Então, essa certeza é importante. Por isso que a gente vê os enterros, de cristão cantando um hino, as pessoas tranquilas, porque sabe que aquelas pessoas estão indo para os braços de Deus. Essa certeza, irmãos, é da promessa de Deus que vamos partir para estar com Ele. Mas só é dada àqueles que permanecem fiéis a Ele. Persistência é importante. Fiéis a Ele. Concluindo, irmãos, vamos aí ler um texto que resume isso tudo aí. Está em Romanos 8, 28. E diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. José amava a Deus e foi chamado para concluir o seu decreto. Nós amamos a Deus e somos chamados constantemente para construir, para acabar, para determinar, para cumprir os seus planos, os seus decretos. Que assim seja, meu Deus. Possamos estar sempre contigo, sempre fortificados e dirigidos por ti. Amém? Amém. Irmãos, alguns informes com relação ao estudo do próximo trimestre, que vai ser no livro de Mateus, fala do Evangelho do Reino. Então, os irmãos já podem pegar a sua revista lá na igreja, está à disposição dos irmãos para estudarem. Também falar de missões, nós estamos em plena campanha de missões, que possamos estar orando pelos missionários e, importante, estarmos contribuindo com o nosso dinheiro, contribuindo com o que nós podemos para que o reino de Deus seja expandido, para que eles possam ter o respaldo para estarem pregando a palavra lá nos confins, onde nós não vamos, mas eles estão lá, precisam da nossa oração e precisam também do nosso dinheiro. Então, que os irmãos possam repensar, e fazer o possível para ajudar nessa causa, que é a causa de Deus. Irmãos, daqui a pouco nós estaremos no culto de oração, culto matutino, culto de oração no culto matutino, e que a Escola Bíblica Dominical na verdade, um preparo para esse culto. Nós, com certeza, estaremos com o nosso coração aberto lá para receber a mensagem, e que assim seja.
Que Deus possa nos abençoar, nos proteger, abençoar todos os ouvintes. Vamos orar para terminar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, que Deus que tudo pode, tudo faz por nós. Ó Senhor, nós entregamos tudo em suas mãos. Obrigado pelo estudo que nós fizemos. Obrigado, Senhor, por tudo que nós aprendemos. Esteja com a nossa igreja, abençoando, protegendo, não somente nossa igreja, ó Deus, mas todos que aqui estão, ó Deus, estudando a Tua Palavra. Abençoa nosso pastor Edgar, continua usando sua vida, sua família. Toma também a nossa diretora, a da EBD, a nossa querida irmã Esther. Abençoa ela, sua família também. Toma todos os professores, ó Deus, que estiveram, Senhor, nesse trimestre, participando, ó Deus, desse estudo lindo que é o estudo de Gênesis. Obrigado, meu Deus. Fica conosco, nós no domingo, abençoado e protegido por Ti. A oração que nós fazemos humildemente, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Pai.